Bom, pessoal, aqui indo direto ao ponto, nem dando bom dia, nem boa noite, mas indo direto ao ponto. O pessoal perguntou muito sobre BI e como a Jumper é uma empresa especializada em BI, em marketing digital e inteligência digital, mais especificamente, e trabalha muito com BI. A gente trouxe um convidado aí, que é o Getúlio. Ele trabalha numa grande empresa, e a gente trouxe pessoa de fora também, de agência, para poder trazer esse Mas debate. serve o BI, por que ele é importante para a empresa? Eu acho que é uma área que ela tem a função, acho que, de direcionar o negócio. Ela é uma área que talvez, acho que a dona dos números da empresa, né, principalmente dos números associados à área comercial, à área de marketing, né, eu estou mais próximo da área comercial e da área de marketing. Então, o BI ele tem muito a função de monitorar resultado, talvez encontrar algum tipo de oportunidade dentro do negócio, ver alguns lugares ou alguns tipos de produtos que não estão sendo explorados, alguns clientes que não estão sendo bem atendidos. Eu trabalho muito próximo de equipe de vendas, né, de força de vendas. Então, muito do que a gente faz é entender, por exemplo, se um desempenho de algum representante ou de algum consultor, de algum vendedor, ele está aquém do esperado, ou se a gente tem alguma oportunidade de desenvolver algum cliente com algum tipo de mix de produto que a gente não está desenvolvendo. O BI, muitas vezes, ele tem a função de buscar melhorar um negócio nos detalhes, eu entendo. Então, a gente, às vezes, olha o que está além do óbvio dentro da empresa e olha isso através de número. Olha isso através dos monitoramentos que a gente tem, e aí pode ser monitoramento através de Excel, Power BI, Tableau, você pode ter um sistema em SQL ou o que for, né? Mas o que a gente faz é buscar oportunidades através de número, monitorar resultado. Eu acho que é isso, assim. E acho que, acima de tudo, o que a gente procura dentro de uma estrutura de inteligência de mercado, de BI, é responder as perguntas certas e fazer as perguntas certas, né? Muitas vezes a área de BI tem um papel de ser uma área consultiva, né? Ela não é só uma área de reporte, de relatório, é uma área que busca desenvolver o negócio, provocar o negócio. Então, eu acho que é muito do que norteia, assim, que eu vejo e como eu vou trabalhando. Você tocou num bom ponto aí, que é, né, falar de dados duros, né? Muitas vezes o pessoal acha que BI é TI, que tem que trabalhar os dados duros, filtrar os dados, deixar eles bonitinhos e enxerga como se fosse uma TI, mas na verdade não é uma TI, né? Tem alguma correlação por armazenamento de dados, de ter informação, mas de fato não é uma TI. A Porque gente também, o Alexandre, geralmente o servidor, onde você armazena os dados, geralmente com as empresas, quem opera isso, quem gerencia isso, é o TI mesmo. E aí é o que você falou, a gente está ligado, né, a gente BI, de alguma maneira, esse recurso. E aí, por isso que as pessoas até confundem uma coisa de TI com BI e tal. Até porque a gente também, muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente opera muito com sistema, e aí, às vezes, o sistema está sobre a guarda-chuva do TI e o BI está só como operador. Claro, tem situações, várias empresas, várias coisas que podem acontecer nesse sentido. Mas acho que a confusão mora aí. é bom explicar isso mesmo e também trazer de volta o que está falando, assim, BI não é só ter dados duros, bonitinho, mostrar gráfico de pixel, gráfico de evolução e tudo mais. É inteligência portada sobre esses dados duros. Os dados, na verdade, eles representam apenas uma ferramenta, não é isso? Uhum. Eu acho que uma coisa assim que eu tento fugir, eu já passei por isso assim muito, mas acho que dois pontos, né? Um, em relação a essa questão de TI, né? Eu acho que a gente também tem um papel de ser um conector entre o negócio e a área de TI. A área de TI é muito técnica e às vezes ela não entende os problemas de negócio, então ela fica muito travada.
Então, eu acho que a gente ajuda também a conectar uma área muito técnica com uma área que está na ponta ali, trabalhando com o cliente. Então, a gente também tem um pouco essa função. E aí, um segundo ponto que eu acho interessante, que é essa coisa de você não só mostrar o dado, mas ter o que se trouxe sobre a inteligência, né? Eu passei muito pela fase de fazer coisas bonitinhas, né? Então, eu fazia dashboards lindos, assim, que não respondiam nada. Eles só eram bonitos e impressionavam que era bonito, se mexia. Isso, no final das contas, à primeira vista é muito interessante, porque chama atenção, brilha os olhos, só que aquilo às vezes fica encostado, porque ele não resolve um problema. Então, para você ter, você tem que transformar esse dado duro e esses dashboards em uma resposta, na maior parte das vezes, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, é transformar o dado duro, o dado bruto, em uma resposta, e não necessariamente a parte visual ela é importante, mas não é o principal, eu acho. Para gente que é de BI, eu entendo bem o que você está falando, porque, por exemplo, muitas vezes uma tabela dinâmica feita em cima de um banco de dados que vai te dar uma resposta muito melhor do que um gráfico de pizza, um dashboard bonito, ele te dá uma resposta muito melhor. Eu concordo, mas a gente tem um grande problema aí, porque na hora de apresentar para a pessoa, muitas vezes as pessoas recebem com certa estranheza, né? Se você coloca só uma tabela dinâmica, uma tabela lá, e a pessoa recebe com certa estranheza, fala, você não trabalhou nada em cima disso, né? Então, acho que depende, você tem que conhecer um pouco o seu cliente, né? Eu já trabalhei com pessoas que eu fiz o dashboard, assim, eu tenho um exemplo que eu acho legal, que numa empresa que eu trabalhei, eu criei um BI gigantesco, assim, com várias telas, né? E vários gráficos, assim, né? E aí eu vi as estatísticas de acesso, a tela que era mais usada era uma tela que parecia um Excel, que era uma tabela, assim, que parecia um Excel. E aí eu entendi, cara, que o vendedor quer ver, ele só quer ver o resultado dele versus a cota, o cliente. Então, às vezes, conhecer um pouco o cliente. Tem gente que você precisa encantar com algum dado. Tem gente que você precisa trazer informação. Também tem um pouco disso, né? Entender o que ele quer. Às vezes ele quer ser encantado também por uma coisa muito visual. E não adianta nada você construir um negócio mega elaborado, cheio de informações e coisas assim, que a pessoa não consegue consumir, né? Então, não adianta nada. Você não responde as perguntas que o cara tem em mente, que é o que você falou. Você precisa conhecer o seu cliente para saber quais as perguntas que ele precisa que sejam respondidas, né? Ou, de outro modo, de outro ângulo de visão, também a interpretação de quem está consumindo aquele dado, a capacidade que aquela pessoa tem de fazer essa interpretação. Então, se você joga um negócio muito complexo, só você mesmo consegue ler isso, né? E aí, que nem você falou, você vai passar para um time de vendas, o cara vê 200 gráficos, cruzamentos, cores e afins, ele fala, eu só quero saber quanto eu vendi. Aí ele vai lá e olha a planilha. Enfim. Exato. Tem uma coisa que eu estava conversando com um colega, eu acho que tem alguns dashboards que a gente faz para a gente, sabe? Só para quem trabalha em BI. Então, você mostra uma outra pessoa que trabalha em BI, ela acha lindo. Aí você mostra para alguém que vai usar, ele acha horrível. Tem uns gráficos, assim, que eu adoro compartilhar com quem trabalha comigo, mas só a gente entende. Aquele gráfico de dispersão é lindo, tem na teoria, mas ninguém entende aquilo. Assim, não adianta você mostrar aquilo com um vendedor, ninguém entende aquilo. Eu já tentei várias vezes, ninguém entende.